Olá, meus amigos. Vamos falar sobre o casamento. O que é o casamento? Bom, você já ouviu falar na maioria das vezes que o casamento é uma bênção de Deus. Deus instituiu o casamento, não é assim que se fala? Se você entra numa igreja evangélica, o pastor vai ver que você não é casado, é junto. Logo, logo ele começa a dizer que você está em pecado, você está errado e que você tem que casar porque senão Deus não lhe abençoa. Primeiramente que isso não está na Bíblia. Você não acha na Bíblia nenhuma mensagem dizendo que você tem que casar. Que Deus diz que as pessoas têm que se casar para Ele abençoar. Não. Jesus de Nazaré falou sobre o casamento, falou. Ele estava apenas dando um exemplo e um ensino para os judeus. Paulo também falou. Ele também estava mantendo uma lei dos judeus. Por causa de traições, problemas e muito mais. Ali era só um sermão que o apóstolo Paulo estava dando para o seu povo, não para nós. E também Jesus de Nazaré. Isso aconteceu muitas vezes na cidade de Corinto. E Paulo exortou o povo. Muito bem. Seu pastor, ele se aproveita disso para dizer para você que você tem que casar. Que casamento é uma bênção de Deus. Mas deixa eu contar uma história para você. Se casamento fosse uma bênção de Deus, não haveriam separações, não haveriam mortes, não haveriam traições, nem desgraça, que é só o que se vê no meio conjugal. Não é verdade? Como é que Deus abençoa uma coisa e no mesmo instante Ele destrói? Ele amaldiçoa? Não. Deus não instituiu o casamento e nem abençoa o casamento. O casamento é dependente dos dois. O casamento não é uma bênção. É os dois que lutam para ser abençoado. Não existe a pessoa certa e nem um casamento que deu certo. É os dois que lutam para dar certo. Você entendeu? É os dois que lutam. Na vida sempre é assim. Sempre existe a união dos dois. Nunca é um só. Os dois têm que estar unidos em concordância para dar certo. Eu já vi muitos casamentos luxuosos nas igrejas. Já participei de muitos. Com vídeos, muitas coisas bonitas. Muitas orações, muitos pastores, bispos. Filmagem, tudo. Unção na cabeça, unção com óleo. Muitas pessoas orando. Muitas bênçãos. E Deus está lá e Deus está abençoando. Com menos de um ano esse casamento acabou. A mulher traiu o cara. Da igreja mesmo. E o pior que ela traiu ele foi com outro irmão da igreja. Aí eu lhe pergunto, cadê a bênção de Deus? O casamento é uma bênção de Deus? Deus abençoa? Não. Jamais. Isso é a maior mentira que existe. O casamento foi inventado pelos homens. Nas décadas dos séculos até mesmo antes dos séculos que vieram agora com Jesus de Nazaré. Os judeus já criaram o casamento por causa do dote. Por causa de pagar um dote, foi que foi inventado o casamento. E não Deus. A única mensagem que tem na Bíblia que Deus fala é o seguinte: deixará o homem pai e mãe e vai se unir a uma mulher, e os dois serão uma só carne. É isso que tem. Entendeu? Mas ele não diz que vai abençoar o casamento e que as pessoas têm que se casar para ser abençoadas. Não. Pare de ser enganado. Você não é obrigado a sofrer com ninguém por causa de casamento.